Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para o Fernando, para quem nos ouve e nos assiste. Vera, a gente começa essa edição do Viva Voz falando sobre a pesquisa Genial Quest, que saiu hoje, mostrando dados de aprovação e desaprovação em relação ao presidente Lula e ao governo. Lula vinha aí numa espécie de lua de mel, né, nas últimas pesquisas, com uma melhora na taxa de aprovação. Agora o cenário é de estabilidade, mas a desaprovação oscilou um pouquinho para cima, sobretudo, segundo os dados da pesquisa, por causa da pauta da segurança pública, né, Igor Cardim? Conta pra gente. Pois é, Carol, essa mega operação no Rio interrompeu a recuperação da popularidade do presidente Lula, que vinha sendo registrada desde o mês de maio. Isso é o que diz a pesquisa, né, Genial Quest. A desaprovação do presidente oscilou 1 ponto percentual para cima, chegou a 50%, e a aprovação recuou na mesma proporção, caiu para 47%, e a diferença, que era de 1 ponto em outubro, subiu para 3 pontos este mês. O freio na melhora da avaliação do presidente está ligado diretamente a essa ação, essa mega operação do governo do Rio contra o Comando Vermelho, realizada no dia 28 de outubro, que trouxe ao tema, né, ao centro do debate, a política pública, a segurança pública. A operação é aprovada por 67% dos entrevistados na pesquisa, o mesmo índice daqueles que avaliam que não houve exagero na força empregada na operação, contra 29% que pensam o contrário. O crescimento da violência se tornou a maior preocupação dos brasileiros neste período. Entre outubro e novembro, essa preocupação medida pela pesquisa subiu de 30% para 38%. 81% discordam das declarações de Lula de que traficantes sejam vítimas de usuários e, na opinião de 51%, a fala dele reflete uma opinião sincera e não um mal entendido. Enquanto para Lula, o efeito da mega operação foi negativo, para o governador do Rio foi bastante positivo. Cláudio Castro é o governador mais bem avaliado no combate à violência. E apesar de 67% dos entrevistados apoiarem a mega operação policial, 55% deles não querem uma ação igual em seus estados. A rejeição é maior no Sudeste, 58%, e em municípios com 20 a 50 mil habitantes, 63%, mas acaba sendo maioria em todas as regiões do país. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 9 de novembro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais. Carol. Obrigada, Igor. E é interessante, né, Vera, como essa questão atinge em cheio aquele eleitor que é considerado independente, né? Porque tem os dois lados, o lado mais à esquerda e o lado mais à direita, em que a avaliação do governo não oscila tanto, mas se você pega nos independentes, a distância entre a desaprovação e a aprovação passou de 2 para 9 pontos. Agora são 52% que desaprovam e 43% os que aprovam. Exato, é um fator que tem possibilidade de mudar o jogo, de mudar a eleição. É uma coisa que diz respeito à vida de todo mundo, de todas as classes sociais, implica de maneiras diferentes, quem é de classes sociais diferentes, quem é de regiões do país díspares, mas de alguma maneira impacta todo mundo. E o governo está sentindo isso, já sabia que viria isso, já imaginava, talvez não tão imediatamente, talvez não nessa magnitude que a gente está vendo, né? A ponto de afetar justamente o eleitor que o Lula precisa atingir, que é o eleitor que não é nem lulista fanático, porque esse ele já tem, e nem bolsonarista. Então é o eleitor ali da chamada Frente Ampla, o eleitor do empreendedor individual, é um mix ali de pessoas que ainda não estão fidelizadas a nenhum dos lados da polarização política e
que são pessoas que estão demonstrando que têm uma compreensão sobre política de segurança pública mais próxima, mais parecida com o que a direita preconiza, com o que a direita prega. Tanto é que a mesma pesquisa Quest trouxe números muito bons para o governador Cláudio Castro, que era alguém que até ontem estava morto politicamente, era considerado ali inviável para se candidatar ao Senado, por exemplo, dado o desgaste que ele tinha, e que agora simplesmente sai dessa pesquisa como aquele que é considerado o governador do país com a melhor política de segurança pública. Então, é até meio irracional a maneira como as pessoas avaliam esse assunto. É muito ligado à emoção, é muito visceral, é muito pautada ali por aquele instinto mais primitivo, mais primário de autopreservação, de realmente entender que a situação atingiu um grau muito grave e que é preciso fazer alguma coisa. Então, isso está presente, eu acho, na maneira como esses números vieram. Vera, você tem mais algo sobre a pesquisa? Podemos passar para o pé? Acho que podemos avançar, Isso, porque Fê. esse assunto, Vera Magalhães e Carol, tá dando o que falar. Vamos lá. O projeto antifacção, a Samantha Clay tem aqui mais informações para saber se vota hoje, se não vota, se vai ter mais uma versão. Qual é a novidade, Samantha? Olha, Fernando, Vera e Carol, a tendência é que não vote, ainda que esteja pautado na sessão plenária de hoje, que está em andamento, inclusive com o Hugo Mota à mesa, ou seja, neste momento ele não está negociando, o governo e a oposição estão se opondo à votação hoje só e motivos diferentes. O governo, por exemplo, aponta que ainda que haja um terceiro relatório com modificações expressivas quanto aos pontos relacionados à Polícia Federal e o antiterrorismo, ao terrorismo, no caso de equiparar facções. Estamos com um problema aqui, a gente vai refazer a ligação com a Samantha Clay, mas, Vera, fato é que já houve mudanças, mas mesmo assim não houve consenso. O que está pegando? Tá pegando porque o governo não achou que o Derrite foi claro no texto mesmo, na forma como ele elaborou as duas coisas que são mais controversas, que são o afastamento total, que é o que o governo pretende e cobra da lei antiterrorismo, para que não reste nenhuma dúvida de que você não está equivalendo, fazendo nenhuma equivalência entre as duas coisas e que não vai categorizar como organizações terroristas as facções criminosas. E também no que diz respeito à atuação da Polícia Federal, e quer que fique mais claro que ela é livre, que ela vai continuar sendo como é hoje, que não vai precisar de uma autorização específica por parte das polícias estaduais, das justiças estaduais, de quem quer que seja, e que ela vai continuar acontecendo de forma independente, autônoma. Então, essas são as principais controvérsias. Acho que a Samantha está de volta. Ela estava nos dizendo, você estava dizendo, Samantha, que tinha problemas tanto do governo quanto da oposição para votar hoje, né? Isso, exatamente, Vera. Olha, inclusive, com relação à parte governista, o Ministério da Justiça vai enviar ainda hoje, vai divulgar uma nota oficial com todos os pontos que são importantes ainda, que trazem risco de desconfiguração no PL antifacção. Entre estes pontos estão, por exemplo, ali a questão da apreensão dos bens e destruição de bens apreendidos por parte de facções. Tem também uma outra questão que trata dos fundos de financiamento da própria segurança pública, do sistema penitenciário, que ficou ali em aberto também, segundo essa análise técnica do Ministério da Justiça, e até uma possibilidade de conflito entre duas leis que tratem sobre o mesmo tema. Isso porque a ideia do relator Guilherme Derrite é criar uma lei autônoma, um marco,
porém modificando aspectos da lei das organizações criminosas, e aí se corre o risco de ter aí 2 textos versando sobre o mesmo tema, trazendo insegurança jurídica. Então estamos aguardando esta nota, mas estes pontos foram adiantados pela ministra Gleisi Hoffmann. Do lado da oposição, é aquela insistência em equiparar as organizações criminosas a grupos terroristas e também acabar com as audiências de custódia para criminosos que tenham reincidência no crime. Portanto, se pede mais tempo para votar e o presidente Hugo Motta já sinalizou que sim, hoje não haverá apreciação da matéria. E claro, ele conversou com os governadores também, Vera. Pois é, isso que eu ia te perguntar. A gente sabe que tem hoje aí uma espécie de uma romaria de governadores de direita a Brasília, até para aproveitar a onda dessa pesquisa que mostra um apoio maciço à mega operação, ao Cláudio Castro. Como está sendo essa estadia por aí? Inclusive, além de Castro, o próprio Zema esteve por aqui, Ibanez Rocha. Então, são governadores da direita que fizeram uma proposta. Jorginho Melo, que é de Santa Catarina, também esteve nessa reunião, uma reunião longa. O que eles pediram? Um prazo de mais 30 dias para votar o projeto. E aí, segundo Cláudio Castro, isso cairia lá pelo dia 10 a 15 de dezembro, ou seja, dias antes do orçamento, porque depois começa a votação ali do orçamento e meio que acaba o ano legislativo. E aí o presidente Hugo Motta teria se comprometido com os governadores em conversar com os líderes e com o relator antes de bater o martelo sobre esse prazo para levar o texto a plenário. Claro, tem que acordar com os líderes. O governo resiste a um prazo tão grande porque sabe que aí é um período longo para que o texto acabe sendo desidratado e haja aí uma série de mudanças que talvez sejam pouco interessantes ou estejam contra essa análise técnica aí até do Ministério da Justiça, Vera. Tá certo, obrigado. Samantha Klein com informações em Brasília. Vera, Hugo Motta estava até tendo uma relação boa com o governo e ele tem a prerrogativa de escolher o relator, escolheu o Guilherme Derrite para relatar esse projeto de uma forma meio corrida ali, tá? Bom, foi uma escolha política, porque ele é secretário de Segurança de São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas. Tem um atrito agora aí? Tem um ruído e uma desconfiança grandes por parte do governo. O governo se sentiu ali vendido com essa opção e acha, sim, que Guilherme Derrite, mesmo com as concessões que fez, tem como objetivo político maior roubar o protagonismo, roubar a autoria desse projeto do governo. Então, isso gerou um novo mal-estar na relação entre o Executivo e o presidente da Câmara, Hugo Motta. Quando ele ficou intermediando todas as versões que o Derrite fez ao texto, foi no sentido justamente de tentar diluir isso. Mostrar que ele não fez algo deliberadamente para prejudicar o governo ou para tirar do Lula protagonismo num tema que todo mundo sabe que é um tema difícil para o governo do PT. Então, mas é uma coisa que vai precisar de novo ser reconstruída. Uma relação que já não era das melhores, que já tinha muitos passivos e que agora ganhou mais esse. E tem um certo conflito de interesses mesmo, né, Vera? Porque a gente tem um secretário estadual de Segurança Pública que se licencia do cargo para voltar à Câmara, única e exclusivamente para ser o relator desse projeto. E aí, nas entrelinhas do projeto tem, ele mudou, mas a princípio que a Polícia Federal só poderia agir quando provocada pelos estados. Tem um outro questionamento que o Ministério da Justiça faz, que é da destinação de recursos oriundos de apreensão que iriam para fundos federais, a partir do projeto passam a ir para fundos estaduais. Quer dizer, o Derrite relata o projeto e quando volta para a cadeira de secretário de Segurança, se beneficia do próprio projeto que ele relatou. Claramente tem aí uma coisa meio com a mão do gato, né, ali. Sim, era um projeto que estava ali mais ou menos redondo quando veio do Executivo. Eu acho que tinha um maior questionamento pelo fato do governo ter deixado de criar a agência que investigaria essas facções, que era uma demanda de procuradores, promotores, delegados não, porque foi justamente a PF que foi contra.
Mas, tirando isso, era um projeto que estava mais ou menos amarrado dentro de uma linha, uma espinha dorsal. E aí, o que o DEIT fez foi pegar algumas inovações criadas pelo projeto, manter, trazer algumas outras, endurecer muitíssimo as penas e tentar fazer esses pequenos truques aí em que a Polícia Federal e o governo federal perdem autonomia para participar das políticas de segurança pública. E aí entra uma grande contradição, né? Porque estados cobram muito que o governo federal colabore mais e dê mais dinheiro. Mas, por outro lado, na hora de se definir os termos da cooperação, os termos da união, fica essa disputa aí por protagonismo e por acesso. Então, é uma grande contradição e que permanece ainda meio latente ali no texto, mesmo com as 3 versões feitas pelo Guilherme Derrite. Bom, vamos para o nosso próximo assunto, porque o chanceler Mauro Vieira teve um encontro com o secretário de Estado americano Marco Rubio no Canadá, uma reunião paralela ali ao encontro do G7, do qual os dois participam. A Isa Staciarini tem as informações. Oi, Isa. Oi, Carol. Pois é, essa reunião aconteceu hoje de manhã entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em meio à reunião do G7 lá em Niagara, no Canadá. Esse encontro foi bem rápido, durou ali 5 minutos, mas Mauro Vieira conseguiu reiterar a Rubio os esforços do Brasil junto aos técnicos americanos para revogar o tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump em cima dos produtos brasileiros. O governo federal chegou a enviar aos Estados Unidos, semana passada, uma proposta de negociação depois de uma reunião virtual entre as duas equipes técnicas, a brasileira e a americana. E na reunião de hoje, Mauro Vieira reforçou a Rubio a importância de avançar nessa negociação, como tem sido sinalizado pelos presidentes Lula e Trump, principalmente depois do encontro entre eles na Malásia no fim de outubro. Vieira e Rubio ficaram de agendar uma nova reunião presencial entre eles para discutir o avanço das negociações, só que ainda não há data para esse próximo encontro, o que pode ocorrer, segundo algumas fontes com quem eu e a Gabriela Echenique conversamos, no máximo ali em 15 dias. Embaixadores, a par das discussões, também disseram a mim e a Gabriela Echenique que, apesar da conversa ter sido muito breve hoje, o contato entre os dois é sempre muito bom, cordial e de confiança, e que, apesar dos conflitos que a gente sabe entre Lula e Trump, o chanceler e Marco Rubio possuem um contato há mais de 10 anos, se respeitam e se gostam. Na conversa, o secretário americano deu uma boa sinalização, mas ficou de retornar aos Estados Unidos e avaliar a proposta brasileira com os técnicos do governo norte-americano. Por isso, apesar do Itamaraty ter saído satisfeito aí com o novo contato, ainda aguarda uma posição mais incisiva do governo de Donald Trump. Carol. Obrigada, Isa. Tá com cara, né, Vera, de que pode vir um alívio setorial, né? Talvez não um grande acordo, mas o Trump já disse que pode reduzir tarifas, por exemplo, sobre café, frutas e outros alimentos. Não citou diretamente o Brasil, mas é do nosso interesse. É do nosso interesse. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, deu também uma entrevista à Fox News, na qual falou exatamente de frutas e café, além de outros alimentos, por aquele óbvio, né, que a gente falou desde o dia 1 do anúncio do tarifaço, que especialistas falaram, economistas falaram, que viria um repique inflacionário nos Estados Unidos por conta dessa sobretaxação de vários países e de vários produtos. E aconteceu o óbvio. E agora o Trump está colhendo um desgaste por conta disso, além dos outros desgastes que ele já sofre em razão de outras decisões do seu governo de cunho político ou migratório, etc. Então, para combater esse efeito inflacionário, deve haver um alívio na taxação desses alimentos, e o Brasil, sim, vai se beneficiar. Mas o que... ele não citou a carne, mas a gente tem um lobby grande feito pelo nosso setor de carne,
para também a carne ser excluída da lista dos produtos sobretaxados em 40%. E isso pode sim acontecer, porque também a carne tem teve um grande aumento de preço nos Estados Unidos e a Argentina só não é capaz de suprir a demanda que o Brasil preenche, né? Uma possibilidade, né, Vera, seria aproveitar a janela de oportunidade, né? Tem ali algumas sinalizações, café, frutos, alguma coisa, mas aproveitar a janela de oportunidade para tentar negociar cada vez mais. Para tentar colocar o resto, né, Fê? Tem vários setores aqui específicos, que são cadeias até menores, mas que para aquela cadeia o tarifaço importa muito. Então, móveis que são exportados para os Estados Unidos, alguma coisa específica de maquinário, de peças para essa ou aquela indústria, que seguem especificações, inclusive, do mercado norte-americano e que ficaram muito à deriva depois do anúncio do tarifaço. O setor de mel também brasileiro é um que se ressente bastante da tarifa, da sobretarifa de 40%, né? Então, são setores que querem entrar junto nessa onda. O que está menos avançado, que a gente vê menos se falar, é do recuo, eventual recuo do governo americano nas outras sanções impostas a autoridades brasileiras. Aquelas, por exemplo, que dizem respeito à cassação de vistos, a não concessão de outros vistos e a punição de autoridades pela lei Magnitsky. Essas não houve até aqui um recuo mais claro do governo americano e nem uma sinalização mais efetiva de que isso pode entrar nesse pacote. Mas eu acho que para os outros setores econômicos fica mais fácil pegar esse vácuo, surfar essa onda, do que exatamente incluir também a parte política na negociação. Essa eu acho que vai ser um pouco mais complexa e que o próprio Marco Rubio não vai ser tão favorável a que seja incluída nas negociações. Bom, a gente faz um intervalo, depois o repórter CBN, voltamos já com o Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz, informações agora em Brasília. O Igor Cardim atualiza sobre a recondução de Paulo Gonet no cargo, né? O Procurador-Geral da República. Oi, Igor. Pois é, Carol, a informação que chega agora, o Senado aprovou por 45 votos favoráveis a 26 contrários a recondução do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no cargo por mais 2 anos. Ele enfrentou uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça mais cedo, que foi mais dura do que em 2023 e teve menos apoio, principalmente pela atuação nos processos da trama golpista. Gonet denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, e recentemente o ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro. Em recados à classe política, Gonet afirmou que adota uma postura arredia e a interferências e que não busca aplauso transitório ou exposição midiática. Ele defendeu uma atuação técnica do órgão e disse que a PGR não tem a cor de bandeiras partidárias. O que importa ter presente é que não há criminalização da política em si. Sobretudo, a tinta que imprime as peças produzidas pela Procuradoria-Geral da República não tem as cores das bandeiras partidárias. Paulo Gonet foi questionado sobre anistia e até sobre impeachment de ministros do STF. Recentemente, ele emitiu um parecer defendendo a legitimidade exclusiva da Procuradoria para pedir impeachment de ministros do STF. Hoje, qualquer cidadão pode oferecer denúncia contra ministros por crime de responsabilidade. E aí, em resposta aos senadores, ele disse que não é uma decisão final. Um dos ataques mais duros a Gonet foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que lamentou a recondução dele ao cargo e acusou de alinhamento com Alexandre de Moraes. O Procurador-Geral da República negou qualquer alinhamento com ministros, disse que atua com independência e cumpre a Constituição. Ele afirmou que considera a anistia inconstitucional, mas que a decisão cabe ao Congresso Nacional. Carol. Obrigada, Igor. Vera, esse placar de 45-26 foi o mais apertado desde a redemocratização. É um indicativo aí de um ambiente mais hostil no Senado? Eu acho que é um indicativo da reação bolsonarista, né? A denúncia que resultou na condenação de Jair Bolsonaro.
era esperado. Eles tentaram, inclusive, um movimento para que a indicação do Gonê não passasse, para que fosse rejeitada, mas o governo conseguiu confirmar o PGR e ele foi reconduzido, então, com base numa união ali entre o centrão, né, não necessariamente bolsonarista, e a base governista. Foi apertado porque a gente sabe que o governo não tem uma maioria clara no Senado também, como não tem na Câmara. O que valeu foi o fato do Centrão ter feito o pêndulo pender. O pêndulo pender é ótimo, mas o pêndulo cair para o lado da recondução e não da derrota, mesmo sendo voto secreto. Então havia um risco, mas mesmo antes da votação, você falava com as fontes, eles diziam que iria passar, que poderia não ser por uma larga vantagem, mas que iria passar. Foi o que aconteceu. Então agora é reconduzido a mais um mandato. Fica até 2027, até o fim de 2027, ou seja, pega mais um ano do próximo presidente. Né? Exatamente. Vamos para o intervalo, noticiário da sua região, daqui a pouco a gente volta. O Viva Voz está de volta e já está na linha com a gente o Bruno Caraza, nosso colunista de economia, conosco todas as quartas-feiras. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Fernando. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite para você que está acompanhando a gente também, né? É isso, boa noite. O Bruno, a gente está acompanhando aí a COP, né? Na semana passada, a cúpula de chefes de Estado, nessa semana a COP efetivamente. E um dos maiores impasses, a gente sabe, é quem vai pagar a conta, né? Dos investimentos necessários aí para a mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Os países ricos estão muito reticentes, muito resistentes em colocar a mão no bolso. E o Brasil está tentando ali sensibilizá-los para que tenham iniciativas voluntárias, como, por exemplo, a participação no Fundo de Florestas para Sempre. Isso está resultando? Você acha que esse é o caminho mais efetivo ou era preciso que houvesse compromissos mais mandatórios ali, mais claros? Pois é, Vera, esse é um dos grandes impasses, né, da COP, não só da COP, né, de todo esse esforço para conter os efeitos das mudanças climáticas, porque tudo isso custa muito dinheiro, né? Muito dinheiro você mudar as estruturas produtivas, adaptar as cidades aos eventos climáticos extremos, então tudo isso custa caro. E havia no Acordo de Paris, aliás, há no Acordo de Paris uma cláusula, né, o artigo 9.1, que ele estabelece que os países desenvolvidos eles vão financiar, ajudar os países pobres e em desenvolvimento a financiarem esses investimentos, que são investimentos pesados. Tinha um compromisso deles transferirem 100 bilhões de dólares por ano, mas esse dinheiro nunca se concretizou. Inclusive, tem várias dúvidas sobre o montante que os países ricos efetivamente transferem para os países em desenvolvimento. Uma parte até chega, né? O Brasil, a gente tem aqui o Fundo Amazônia, que é parte desse compromisso, né? O governo da Noruega e o governo da Alemanha fizeram aportes para projetos que são voltados aí para a área da Amazônia, mas bem aquém desses 100 bilhões que foi acordado lá atrás no Acordo de Paris. O problema agora é que essa conta cresceu, porque esses investimentos não foram feitos, os eventos climáticos estão aí, né? A gente tem vários casos, né? Tivemos semana passada lá o furacão no Paraná, tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, e da parte dos países ricos, a gente não tem nenhuma disposição deles de contribuírem com dinheiro para esse processo. Os Estados Unidos estão fora, né? Depois do Trump, que saiu do acordo, não está presente na COP, e mesmo os países europeus, que são os mais generosos aí nesse processo, eles estão com uma restrição orçamentária muito grande, que eles estão colocando muito mais recurso, cada vez mais, para a defesa, principalmente depois da guerra da Ucrânia. Então, é um impasse muito grande, e o que sobra aí para os países é tentar buscar alguns incentivos voluntários, para tentar financiar projetos voltados para essa questão das mudanças climáticas. E aí, nesse sentido, o governo brasileiro veio com uma iniciativa bastante criativa, que é a criação desse fundo das florestas tropicais para sempre,
que é um fundo que ele busca captar recursos não como doações, mas sim como investimento de grandes fundos estrangeiros e nacionais que vão fazer aportes nesse fundo, buscando um retorno financeiro. Então, é um fundo de mercado, é como se fosse um fundo de renda fixa disponível aí no sistema financeiro, mas esse fundo tem uma estrutura nele que, além de remunerar um mínimo para esses grandes investidores, tudo que o fundo conseguir de rentabilidade superior vai ser mobilizado para os países que têm florestas tropicais e que vão se comprometer a conter o desmatamento. Então, é uma proposta do governo brasileiro, já recebeu algumas doações, a expectativa é que isso cresça com o passar do tempo. Então, não é um compromisso expresso da COP, mas é uma iniciativa válida do governo brasileiro, mas que está longe de substituir esse compromisso de doações que está previsto no Acordo de Paris e que deveria ser cumprido pelos países desenvolvidos. Agora, Bruno, uma outra solução de mercado para reduzir o problema das emissões é o mercado de crédito de carbono, mas o Brasil está indo devagar nesse caminho, né? Será que agora com a COP isso deslancha? Pois é, Carol, a gente até tem um mercado de crédito de carbono aqui no Brasil que funciona, mas é de forma voluntária. Uma empresa que quer neutralizar suas emissões, ela compra créditos de carbono gerados aí, por exemplo, por projetos de reflorestamento, por exemplo, mas é algo voluntário e por isso que tem uma dimensão muito pequena. O que outros países têm e que o Brasil quer trilhar esse caminho é um mercado de crédito de carbono regulado. Como que ele funciona? Funciona assim, o governo ele determina que empresas de setores que são muito poluentes, né, setor de óleo e gás, setor siderúrgico, setor automobilístico, setor de cimento, por exemplo, o governo determina que as empresas desses setores façam um inventário das suas emissões e, a partir disso, o governo estabelece uma meta de redução dessas emissões. Então, por exemplo, o governo fala que, num determinado ano, tem que reduzir em 5% essas emissões. E aí, como que surge o mercado de crédito de carbono? As empresas que mudam seus processos produtivos, né, fazem um movimento rumo a uma matriz, né, de energia mais limpa, reduzem as suas emissões e batem essa meta, elas geram um crédito de carbono que vai ser vendido para empresas que não conseguem ou não acham viável fazer esse tipo de movimento de redução dos 5%. Então, o crédito de carbono ele acaba sendo, então, um ativo financeiro que é negociado nas bolsas. E só para vocês terem uma ideia, no mercado europeu, por exemplo, o crédito de carbono ele se valorizou numa taxa superior a 20% ao ano nos últimos 10 anos. Então, é um investimento altamente rentável e uma iniciativa que cria um incentivo para as empresas, então, perseguirem essas metas de descarbonização de forma mais intensa, e isso é uma grande oportunidade para o Brasil, dadas as características que a gente tem, né, da nossa matriz limpa, da possibilidade que a gente tem de sequestrar carbono com iniciativas de reflorestamento, de recuperação de pastagens. Então, isso é um grande potencial que o Brasil tem de atrair investimentos voltados para esse mercado de crédito de carbono. Bruno, para a gente finalizar, a COP também é uma grande feira, né? São vários eventos paralelos e aí países, estados tentam ali captar recursos para os seus próprios projetos. O que mais você viu? Pois é, a gente tem acompanhado esse movimento, né, Fernando? Por exemplo, o BNDES hoje anunciou que ele já conseguiu captar 21 bilhões de reais em parcerias com outros bancos de desenvolvimento, principalmente dos países europeus e do Japão, que se comprometem, então, a fazer aportes para o BNDES, para que o BNDES financie projetos ligados, por exemplo, à transição energética, ao desenvolvimento de biocombustíveis. Então, tem um interesse muito grande de outros países, de bancos e de fundos, de empresas, de financiarem esses projetos. Mesmo os estados
da região amazônica, né, dos 9 estados que compreendem aí a região amazônica aqui no Brasil, também hoje lançaram uma iniciativa para tentar captar recursos financeiros para projetos que eles vão desenvolver para estimular que a floresta permaneça em pé, né? Então, é captar recursos para financiar projetos para que não haja tanta pressão, assim como a gente vê no Brasil, de expansão do agronegócio rumo aí às franjas e ao interior da floresta amazônica. Então, são iniciativas isoladas, né, de estados ou mesmo de órgãos públicos, e o BNDES tem um papel ativo aí de buscar a captação desses recursos para financiar esses projetos, que aí também precisam de ter governança, precisam ter toda uma estrutura que a gente também carece aqui no Brasil para captar cada vez mais recursos para esses projetos vinculados à mudança climática. É isso aí, é o Bruno Caraza com a gente todas as quartas-feiras, falando de economia e dos temas correlatos. Obrigada por hoje, Bruno. Tchau, pessoal. Obrigado, até semana que vem. Até a semana que vem. Por falar em COP, vamos a Belém, temos mais informações com a Nicole Gomes. Oi, Nicole, boa noite. Oi, Fernando, boa noite. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, esteve à frente de uma marcha de indígenas na tarde de hoje, dentro da Zona Azul, que é o espaço onde acontecem as da COP30 e onde entram apenas as pessoas credenciadas como a imprensa, por exemplo. O que chama a atenção é esse ato acontecer um dia depois do protesto de organizações da sociedade civil e de lideranças indígenas que furou o bloqueio de acesso e tentou entrar justamente nessa área, mas foi reprimido e expulso pela polícia da ONU. O tumulto aconteceu no fim do segundo dia da COP e fez com que a equipe da ONU reforçasse a entrada principal do evento nesta quarta-feira. Lembro, inclusive, que durante esse ato coletivo, hoje à tarde, com a ministra dos Povos Indígenas, ela foi questionada pela imprensa sobre o que acha da manifestação de ontem, mas não respondeu diretamente ao questionamento, se limitou a comentar somente sobre a sua agenda, que ela está seguindo aqui na COP, e mencionou também o início da Cúpula dos Povos Indígenas, que ocorreu hoje pela manhã na Universidade Federal do Pará, com a presença do cacique Raoni, líder indígena. A Cúpula dos Povos marcou, na verdade, né, o início com uma barqueata que navegou na Baía de Guajará, em frente à capital paraense. Esse foi mais um dos eventos simbólicos paralelo à COP30, realizado por aqueles que não ocupam lugares de destaque e espaços de decisões na Conferência do Clima. A barqueata começou por volta das 9 horas da manhã e durou cerca de 2 horas. O movimento reuniu mais de 200 embarcações, levou 5.000 pessoas de 60 países aos rios, com caravanas que partiram também de outros municípios e estados em um ato pela Amazônia. Essas embarcações continham faixas e cartazes com os participantes denunciando o avanço de grandes obras e projetos do agronegócio. Esse percurso de cerca de 7 milhas de náuticas começou na Universidade Federal do Pará, seguiu até a Vila da Barca, uma área de palafitas aqui em Belém que simboliza as contradições sociais e ambientais da cidade, que vem sediando a Conferência do Clima de 2025. A Cúpula dos Povos Indígenas da Amazônia segue até o próximo domingo no prédio da Universidade Federal do Pará. Fernando. Obrigado. Essas informações de Nicole Gomes, diretamente da COP em Belém, no Pará. Vera, muita gente fala que essa é a COP dos indígenas, né? Deveria ser, né? Eles, desde o início, pediram por maior protagonismo, por serem ouvidos nas decisões oficiais, por não ficarem só nas mesas paralelas, nos eventos ali não decisivos da COP. E ontem esse confronto foi um pouco fruto do entendimento que eles têm de estarem alijados das grandes decisões e não estarem sendo ouvidos como deveriam, por estarem em casa, né? Por ser uma COP na casa dos povos indígenas brasileiros, eles esperavam ter um protagonismo maior. Foi um evento ali que ofuscou um pouco o brilho da COP, mas que a gente espera que resulte numa presença efetiva das demandas dos povos indígenas nas resoluções, nas cartas finais do evento. E olha, gente, nesse terceiro dia de negociações, segundo a apuração aqui da Janaína Figueiredo no Globo, não subiu agora no site, né?
É um clima de otimismo cauteloso. Palavras aí do Túlio Andrade, chefe de estratégia e alinhamento da presidência brasileira da convenção. Apesar dos impasses aí que surgiram nos últimos dias e continuam, né? E de outros impasses, na última coletiva de hoje, o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, disse que as consultas continuam, que espera informar sobre os resultados dessas conversas até sábado. A gente já tinha 4 itens que ficaram fora da agenda oficial da COP30, né? Estão sendo tratados em consultas paralelas, e nesse início das conversas em Belém surgiu um novo impasse, agora sobre adaptação, e algumas delegações também tentando modificar algumas negociações que já vêm de outras COPs e que estão dentro da agenda oficial da convenção. É um pouco isso, né? Um otimismo, porque houve esse destravamento, pelo menos da agenda logo de início, mas a gente nunca sabe como é que uma COP vai acabar, né? Para uma COP que se colocou, né, a grande responsabilidade de ser a COP da implementação, ficar só no lero-lero e na renovação de promessas vai ser um fracasso, Carol. Então, é por isso que eu acho que o otimismo cauteloso é uma boa postura diante do que se está vendo, porque é isso, os países não querem pôr a mão no bolso, as grandes potências, que são também as mais poluidoras, ou ausentes ou com uma presença apenas ali simbólica, lateral, sem seus grandes líderes, e a conta não fecha. A gente precisa de muitos trilhões para pôr em marcha efetivamente a agenda, e precisa de compromissos mais claros de em que momento que vai se dar a virada, principalmente na questão do uso dos combustíveis fósseis. E ninguém está disposto a dar a largada, ninguém está disposto a dar o exemplo, nem mesmo o Brasil, diga-se de passagem, que está aí prestes a abrir uma nova frente de exploração de petróleo. Então, as contradições estão por toda parte. E a palavra implementação, ela é uma palavra muito concreta, né? Ela é realmente pôr em marcha os compromissos. Se não acontecer, a gente vai ter mais uma COP de palavras ao vento. E aí isso é muito ruim. E isso vai contra tudo aquilo que o Brasil prometeu entregar. Antes da gente se despedir, tem mais informações. Cabe ainda a gente falar um pouquinho com o Matheus Maciel no Rio de Janeiro. Oi, Matheus. Boa noite. Oi, Fernando. Boa noite para você e para todos. Pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu prorrogar até a próxima segunda-feira o prazo para que o governo do Rio de Janeiro envie todos os documentos solicitados a respeito da mega operação que terminou com 121 mortos. O pedido foi feito pelo próprio governo do estado com a justificativa de que não havia tempo hábil para consolidar tudo o que foi pedido. Entre as informações requisitadas por Moraes, incluem cópias de laudos de necropsia e registros das câmeras corporais utilizadas por agentes de segurança durante a ação. O que já foi encaminhado ao STF hoje foi um relatório da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional da Secretaria de Polícia Civil aqui do Rio sobre o inquérito que investigava a remoção de parte dos corpos, melhor dizendo, dos 121 mortos, principalmente aqueles que foram colocados numa praça no dia seguinte à ação policial. O delegado responsável pelo inquérito afirma que há veementes indícios que justificariam a continuidade dessa investigação. Entre os pontos elencados no documento, há uma apuração preliminar da polícia que aponta que o uso dos veículos estariam incluídos, um deles sendo um veículo roubado no transporte dos corpos até essa praça e um outro veículo utilizado rodava com uma placa possivelmente clonada. A apuração do inquérito, vale lembrar, foi suspensa por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele havia determinado um prazo de 48 horas para o delegado responsável por todo esse inquérito apresentar as informações, e essa resposta foi dada hoje pelo Leandro Gontijo de Siqueira Alves, delegado da Delegacia da Penha. No texto, Alves afirma ainda que o inquérito não investigava familiares dos mortos, mas sim indícios de fraude processual decorrentes de ações ocorridas após os confrontos, conforme amplamente documentado em vídeos, registros jornalísticos e demais elementos de provas já anexados aos autos, é o que diz ele no documento, Fernando. Tá certo, obrigado, Matheus Maciel, com informações no Rio de Janeiro. Só complementar aqui, Vera, olha só, menos da metade dos policiais da CORE, lá no Rio de Janeiro, usaram câmeras nessa mega operação. Apenas 57 dos 128 agentes da unidade de elite do Rio estavam com esse equipamento. Querem mais informação, mas a câmera estava com um problema técnico. Exato. Isso ainda vai dar muito pano para manga. O ministro Alexandre de Moraes cobrou essas explicações todas, pediu a suspensão do inquérito.
E a gente vai provavelmente ter mudanças naquele acordo no bojo da ADPF, a ADPF das favelas. Ele vai cobrar, provavelmente, que o governo do Rio se comprometa com novas metas de transparência, de não letalidade, de controle das operações da polícia. E eu não sei se ele tem prerrogativa e possibilidade de também determinar sanções se notar que algo foi descumprido. Então, acho que esse é um ponto que tem que ficar mais claro aí nas próximas semanas. Vera, obrigada por hoje. Boa noite para você. Até amanhã. Obrigada, gente. Ótimo jornal para vocês. Tchau, Obrigado. Boa noite.